Se esse vazamento for real, e provavelmente ele pode mudar simplesmente tudo para Bortoleto, Max Verstappen, para Audi e para a própria Fórmula 1 em um prazo muito curto da categoria do automobilismo mundial. Eu estou falando para 2027 já acontecendo. E realmente pode mudar a história do esporte ao motor de uma vez por todas. Se você quiser entender tudo sobre isso, o que está mudando na categoria, o que eles estão repensando e por que isso está muito parecido com algo que aconteceu aqui no Brasil, em outra categoria também do esporte ao motor, assista esse vídeo até o final para não perder nada, nenhuma informação importante e, claro, não perder nada dessa linha de raciocínio. Não esquece de curti-lo aqui embaixo, se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações, porque aqui no Drive ID a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor. Primeiro, mais uma vez, perdão, eu tô gripado, estou com a voz fanha e inclusive estou com um corpo ruim, tô passando mal, mas estou aqui para passar informação de qualidade para vocês, então espero que vocês gostem do vídeo e uma colherzinha de chá aí se eu realmente acabar me perdendo às vezes nas palavras, mas é o efeito da gripe que eu fiquei muito forte, tive febre, enfim, vocês sabem o que vai acontecendo, é a famosa gripe masculina, né? Enfim, o que está acontecendo com a Fórmula 1? Esse artigo aqui é muito claro a falar a respeito disso. É um site chamado AR1 AutoRacing1.com que fala a respeito do futuro da Fórmula 1 em 2027. E ele traz algo muito interessante, que é sobre como a Fórmula 1 pode mudar os seus motores para o ano que vem na categoria. Para a gente falar sobre modificação de motores, a gente precisa entender o porquê eles deveriam ser de fato modificados. Quando a gente fala sobre o regulamento da Fórmula 1 de 2026, a gente fala de várias mudanças e provavelmente a maior mudança da história da categoria desde quando ela começou de fato. A gente está falando algo que é uma mudança nos chassis dos carros, ou seja, os carros conseguem ficar mais próximos dentro da pista sem sofrer tanto com turbulência. A gente tem carros mais leves, mais estreitos e, de fato, carros mais simples de serem projetados. Realmente é só vantagem nesse regulamento de 2026. E está sendo muito divertido mesmo ver os carros próximos uns dos outros, inclusive durante as curvas. Está sendo algo muito legal. O grande problema é a outra parte do regulamento, que é a parte da motorização. Quando a gente fala de motorização, é claro que a gente está falando de powertrains, trens de força em português, que nesse ano se baseiam em 50% motores a combustão e 50% motores elétricos. São 350 kW de motor elétrico versus mais ou menos 400 kW de motor a combustão. Isso a gente está falando de potência de fato. São motores de quase 1000 cavalos de potência. Lucas, até aí tá tudo certo. Qual é o problema exatamente? Eu sei que se você é fã da Fórmula 1, você já sabe qual é o problema. Já vai comentando aqui embaixo qual que é o problema desses motores aí que você sabe muito bem qual é. A grande questão é, os carros não conseguem andar com os 1000 cavalos de potência durante toda uma volta. Por que disso? Justamente porque como o motor elétrico é muito potente, muito forte, as baterias que existem nesse carro não são capazes de suportar esse motor elétrico por uma volta completa. Na verdade, não são capazes nem mesmo de suportá-lo por meia reta. O que significa que os carros têm 1000 cavalos de potência aproximadamente durante a reta até a metade e depois vão ter apenas mais ou menos 500 cavalos de potência provenientes apenas dos motores a combustão. A gente está falando de carros que até o meio da reta estão a 330, 340 km por hora e terminam a reta a 270, 280 km por hora. Por conta disso, vem várias estratégias. A gente está falando sobre super clipping, que é justamente perder potência durante a reta para ganhar potência nas baterias. É uma estratégia que as equipes tentam colocar na pista para gerar mais energia elétrica ali e ganhar na curva posterior. A gente está falando sobre você tirar o pé do acelerador muito antes da curva para conseguir recuperar mais energia e várias estratégias que são anti-pilotagem, segundo vários pilotos, entre estes Max Verstappen, que já disse, para ele a Fórmula 1
perdeu a graça. E isso, inclusive, acaba fazendo com que ele pense em, de fato, sair da categoria já no ano que vem. Esse é o grande problema da categoria nos dias de hoje. Problema esse que afeta Max Verstappen, afeta Gabriel Bortoleto, afeta a Audi e afeta praticamente todas as equipes do grid, sendo que algumas até gostam disso, como Mercedes, McLaren, Alpine e algumas outras, porque estas estão usando o motor Mercedes, que tem uma certa vantagem nesse ano de 2026, e óbvio, elas querem vencer as corridas, ou pelo menos chegarem à frente, e por isso nunca vão reclamar de um regulamento que acaba beneficiando um projeto quase perfeito da equipe alemã no fim das contas. A real mesmo é que para 2027, segundo esse mesmo artigo, e segundo várias pessoas que foram entrevistadas e concordaram com isso tudo, o que está acontecendo de fato é simplesmente o seguinte: a Fórmula 1 está estudando aumentar o fluxo de combustível para o ano que vem, principalmente utilizando combustíveis sintéticos e completamente limpos, sustentáveis. Qual é o objetivo disso tudo? Fazer com que os motores elétricos correspondam a apenas 30% da energia, da cavalagem, da potência dos carros de Fórmula 1. Como consequência, nós teríamos carros de Fórmula 1 mais barulhentos, com som mais agradável e, consequentemente, que gerariam mais energia elétrica e mais parecidos, claro, com os carros de Fórmula 1, entre aspas, raiz, onde os pilotos tinham que acelerar ao máximo durante a qualificação, durante a corrida e em várias outras situações, algo que já seria simplesmente espetacular. Mas ainda tem mais notícia boa ainda para quem é fã de fato do esporte. Segundo vários portais, e entre eles tem o motorsport.com, por exemplo, o próximo ciclo de motores, que não será ano que vem, será apenas em 2031, talvez venha a trazer, melhor dizendo, os motores V8 de volta. V8 com turbocompressores. O Motorsport fala a respeito disso. São motores muito legais de ouvir, muito bacana mesmo de escutar. A gente sabe aqueles que estouram o tímpano da gente. E também seriam motores a turbo. Então, de fato, teriam uma potência simplesmente extraordinária. Lucas, mas onde que eles colocariam a questão sustentável da Fórmula 1? Pois é, seriam motores também movimentados ali por combustíveis sintéticos sustentáveis, o que gerariam aí nenhum consumo, vamos dizer assim, nenhuma geração de carbono para a atmosfera. É claro que gera carbono, mas tem todo aquele ciclo, enfim. Talvez você não saiba exatamente como funciona. Depois pesquisa, porque eu acho que para quem é fã de Fórmula 1, talvez você nem precise saber muito como funciona, talvez em outro vídeo eu acabe explicando. Mas a real é, os V8 podem acabar estando de volta. E isso tudo é confirmado por esse outro artigo do Automotor 1 de Esporte, que fala a respeito disso. Segundo as fontes desse pessoal, sim, os motores V8 podem retornar, e isso é o que está escrito aqui no finalzinho desse artigo, que fala exatamente essa questão. Como quase todos os carros de produção em série atualmente utilizam motores turboalimentados, espera-se que os motores da Fórmula 1 também sejam turboalimentados. O favorito atual é um motor V8 de 2,4 litros. Sim, nós provavelmente teremos o motor V8 de volta à Fórmula 1, isso tudo segundo o Automotor 1 de Esporte. Claro que ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, seria apenas para 2031, mas ainda assim é uma notícia espetacular, mas que depende muito da política da Fórmula 1, porque como nós sabemos, os motores, os regulamentos de motores dependem exclusivamente da votação dos fabricantes, dos fornecedores desses motores. Então a gente está falando sobre Mercedes, Ferrari, Honda, Ford e Audi na Fórmula 1. 5 fornecedores que precisarão concordar com essas questões. Eu acho que eles vão acabar concordando, eu acho que é de fato a melhor opção, porque esses motores híbridos 50-50, como nesse ano de 2026, vão acabar com a categoria, como eu já falei em outros vídeos. Primeiro que é preciso mudar para o ano que vem, e em segundo lugar, também é preciso mudar e voltar às origens, que é uma corrida feita para esportistas e que de fato precisa de pilotos bons no volante dos carros, que preferencialmente sejam muito, mas muito ariscos
na entrada, saída e na tomada de curva, por favor. Enfim, qual que é a sua opinião sobre isso? Você está aplaudindo o retorno dos motores turbo ou você gostaria que tivesse mais tempo de motores híbridos na categoria? Comenta aqui embaixo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, porque aqui no Drive ID a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.